No vídeo de hoje nós vamos repercutir um novo escândalo que vem lá da CEADEP, na Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Piauí. Você deve ter acompanhado com a gente recentemente, quando publicamos aqui que o pastor lá da Assembleia de Deus de Picos, lá no Piauí, também obviamente da mesma convenção, ele foi excluído da presidência, acusado de ter adulterado, de ter tido um relacionamento extraconjugal com a esposa de um dos membros da igreja. Um outro caso, também envolvendo a CEADEP, foi sobre um pastor que, durante uma conversa em um grupo de WhatsApp de pastores, eles estavam falando palavrões, colocando inclusive figurinhas com conteúdo adulto, falando coisas bem absurdas. Inclusive um deles chega a pedir o negócio lá, você deve imaginar o que é, do outro pastor. Uma coisa assim, bizarra, absurda, mas que o pastor Bezaleel, que é o presidente da convenção, assim como no caso do pastor de Picos, agiu e também afastou esse pastor do comando da igreja que ele conduzia. Mas um outro caso, que inclusive publicamos reiteradas vezes, foi sobre uma briga judicial envolvendo um pastor muito próximo da CEADEP, né, da diretoria da CEADEP, e um cantor gospel local, Willy Farias. Um cantor gospel processou esse pastor, acusando ele, inclusive, de apropriação indébita, porque esse pastor teria sido contratado por esse cantor gospel para fazer um trabalho, recebeu o valor dos honorários, mas teria se apropriado de um valor que era do seu cliente, no caso, o Willy Farias. Por conta disso, isso foi parar na justiça. Depois, o tal pastor fez uma denunciação caluniosa contra esse cantor gospel na Polícia Federal. Cara, isso deu um rolo muito grande. As informações sobre isso estão no Fuxico Gospel. Você pode ver depois, vou deixar os links aqui na descrição. E a gente se perguntava o que estava acontecendo que o pastor Bezaleel não agia nesse caso. Sabe, o Willy Farias fez diversas acusações, foram vários processos para poder mostrar que estava sendo lesado por esse pastor. E o pastor Bezaleel simplesmente, silêncio de cemitério, falava absolutamente nada. Mas o que a gente não sabia é que ele estava aguardando, pelo que se sabe, a hora certa para agir. Quando a gente publicou essa matéria envolvendo o Willy Farias, um pastor da igreja printou a publicação e, ao que se sabe, ele iria mandar esse print para alguém no WhatsApp, mas ele acabou errando e publicou no seu próprio status do WhatsApp. Isso desencadeou uma polêmica muito grande, e se você é membro da Assembleia de Deus do Estado do Piauí, eu sugiro que você continue assistindo esse vídeo, porque o que a gente vai mostrar aqui é de um baixo nível sem precedentes. Pastor que é, obviamente, ligado à convenção, à CEADEP, ele também tinha, até essa semana, o cargo de assessor jurídico da convenção, recebia um salário de R$ 1.800 da convenção, segundo ele, para não fazer nada. Ele mesmo fala sobre isso em áudios que a gente vai exibir aqui. E o que acontece é que depois que esse pastor, que eu acabei de citar, errou e publicou, ao invés de mandar para alguém no WhatsApp, publicou no seu próprio status do WhatsApp, o pastor, por nome de Ayrton Leite, gravou um áudio e fez uma série de acusações graves. Agora, claro, como advogado que é, sem citar nome. O áudio foi colocado, inclusive, no grupo de pastores, onde tem pastores obreiros. Todo mundo que estava no grupo identificou que seria uma retaliação a esse determinado pastor que cometeu essa gafe. Para você ter ideia do baixo nível que o pastor Ayrton Leite desceu, ele chegou a insinuar que o tal pastor estivesse levando o chifre da esposa. E quando você imagina que isso vem de um pastor para outro pastor, a coisa fica ainda mais grave, fica ainda mais séria. Eu quero convidar você a acompanhar com a gente, a ouvir esses áudios. Pelo menos 3 áudios a gente vai reproduzir aqui, sabe? E é importante que você acompanhe todos eles. O primeiro você vai ouvir agora, que é exatamente esse áudio, em retaliação a essa publicação do print no grupo de pastores, feita por um pastor. Como eu disse, o pastor Ayrton, ele não diz o nome, né? Aqui ele está se referindo. E por não ter dito o nome, a gente também não vai dizer o nome dele. Eu acho que é justo, né? Já que ele não disse no áudio dele, é coerente que a gente também não diga. E depois que você ouvir esse áudio, eu vou voltar para dizer o que o pastor Bezaleel fez depois que esse áudio foi publicado pelo Ayrton Leite no grupo de WhatsApp de pastores da igreja. Vamos ouvir? Pai do Senhor, pastores e evangelistas, parece-me que um certo obreiro, que não merece nem a gente dizer o nome, porque não tem credibilidade, é uma pessoa que só vive viajando, gastando dinheiro,
que não é dele, em hotéis, em gasolina de carro, dizendo fazer obra missionária quando a gente sabe que só está fazendo obra para ele, luxúria. Então tem no status aí de um obreiro uma publicação daquele caloteiro, né, que você já sabe quem é. Não ganhou nada e fica dizendo que ganhou. Tem até um comentário meu lá. E quero dizer que, graças a Deus, não tem nada que abone minha conduta. Só questão de minha profissão. Graças a Deus que eu não estou lá, né? Como um marido que supostamente foi traído pela mulher que pegou chifre. Eu não estou lá como um adúltero, um mau caráter. Né? Não estou lá em nada disso, nada relacionado à minha vocação. Mas coisinha de profissão, porque como advogado, a gente encontra pessoas que contratam a gente e não quer pagar e ainda bota na justiça para extorquir a gente. São os caloteiros chamados. Mas parece que um obreiro aí colocou no perfil dele, pensando que isso me atinge. É melhor ser acusado injustamente do que ser acusado de corno. Fiquem todos na paz, com todas as venhas. Você viu aí o nível? Isso é grave. Isso é, no mínimo, uma quebra de decoro, podemos dizer assim, para um pastor fazer esse tipo de insinuação, e até com certo grau de covardia, já que ele não diz o nome, né? Já que ele não diz o nome a quem está se referindo. Bom, depois disso, o que aconteceu foi que, depois desse áudio, você junta esse áudio com essa insinuação grave, você junta todas as matérias que foram publicadas pelo Fuxico Gospel, pelo pessoal do Assembleano de Valor, os processos que o próprio Willy Farias impetrou na justiça contra o Ariston, e aí o pastor Bezaleel não tinha mais o que fazer, a não ser demitir o pastor Ariston Leite do seu cargo como advogado da convenção, como assessor jurídico da SEADEP. Agora, isso pode, segundo informações, ir além da demissão do cargo de assessor jurídico, porque o que você vai ouvir no áudio a seguir mostra ainda mais uma falta de respeito dele com o próprio presidente da convenção, com o próprio Bezaleel, até com seus pares, né? Com seus colegas pastores. O áudio que você vai ouvir a seguir é um pouco mais longo, um pouquinho mais longo, mas é também recheado de acusações, de ilações e de falas completamente, desnecessárias, partindo de alguém que atuou durante tanto tempo na convenção, alguém que aparenta estar muito amargurado, muito chateado em ter sido demitido do seu cargo. Mas, como eu disse, é importante que você ouça até o final para você entender e você montar na sua cabeça uma imagem, né, de quem que a gente está falando e do que ele é capaz de fazer ou de falar com todas as venhas, como ele mesmo diz. Vamos ver? Senhores pastores, evangelistas, a paz do Senhor a todos. Passando aqui só para fazer alguns esclarecimentos, para evitar comentários não verdadeiros. Eu assumi o cargo de assessor jurídico da SEADEP. Era contratado. Recebia uma bagatela de R$ 1.800, quando na época passada havia escritório da advocacia que recebia até R$ 5.000. Mas recebia R$ 1.800 para assumir a assessoria jurídica da SEADEP. Resolvi alguns casos, fazia alguns documentos, mas na verdade eu nunca fui de fato e de direito um assessor. Por quê? Porque é como esses cargos aí de comissões. Você vê essas comissões? Ela não funciona. Bota meio mundo de gente, mas é uma função que eu sempre digo, já nasceu morta. É o nada de morto. Então era um assessor que não era chamado para nada, não servia para nada, não fazia... não era consultado em nada, porque assessor jurídico é para isso. Então eu assumi um cargo como esses demais, para nada serve. Eu não chamo para coisa nenhuma. Às vezes é só para um consolo, é como botar um bico na boca de uma criança quando chora. Mas quero avisar vocês que a partir de hoje eu não sou mais assessor jurídico da SEADEP. Eu já havia entregado por 2 vezes e não sou mais. Inclusive me mandaram até um documento que para exonerar uma pessoa não precisa tantas formalidades, porque o cargo de assessoria jurídica, como outros, são cargos chamados de confiança. O que é isso? Livre nomeação, livre exoneração. Então não precisa, basta um telefonema, um áudio, entendeu? E aí não precisa tantas formalidades. Então não recebi documento nenhum, até que fizeram, mas eu não sou obrigado a receber. Por quê? Porque eu sou um advogado criminalista. Eu vivo dentro da
eu estudei uma disciplina chamada criminologia, que é o estudo do crime. Então eu conheço como é que se faz o modus operandi. Apesar de que eu atuo em outras áreas, mas eu sou mesmo criminalista. E um criminalista sabe que não deve produzir provas contra si. Então, mandei devolver o documento, guardar de lembrança, para que saibam que estão lidando com a pessoa que conhece as coisas. Assim também como eu acredito que aí na CEADEP tem pessoas que conhecem também. Então eu quero passar aqui só para comunicar. Estou livre agora, graças a Deus. Sou um advogado bem conceituado no Piauí, na região de Piripiri, tenho escritório em Parnaíba, em São João. Graças a Deus tem me feito um advogado bem sucedido, entendeu? E eu louvo a Deus por isso, entendeu? Às vezes para mim na delegacia eu ganho 1.800, que eu ganho por mês, ganhava na convenção. Então Deus tem me abençoado. Digo isso não para me gloriar, para a glória do Senhor. Me glorio no Senhor. E estou aqui me colocando agora à disposição para defender qualquer pastor acusado de qualquer coisa. Agora eu fiquei livre. Porque antes, como assessor jurídico, eu me julgava impedido. Mas agora eu não posso mais me julgar impedido. Eu posso sim advogar para qualquer pastor da CEADEP que for acusado de qualquer coisa. Tanto advogar administrativamente como judicialmente. É claro que judicial, eu sempre digo, é a exceção, não é a regra. Ah, mas eu não preciso. Você não precisa de advogado até o dia que você for perseguido e acusado. No dia que você for perseguido e acusado, você vai ver como é importante um advogado para fazer a defesa técnica sua. E aí você vai ver que não é à toa que Jesus também é chamado de advogado. É o cargo que a Bíblia fala que ele tem direto. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. Então me coloco aqui à disposição dos pastores. E vou dizer mais, vou advogar de graça para os pastores da CEADEP que me procurar. Doravante que for acusado de qualquer coisa, nos procure. Vou fazer para você de graça. O Estatuto diz que você tem direito à defesa judicial e administrativamente. Então estou aqui à disposição para advogar de graça para qualquer pastor que for acusado ou perseguido junto à CEADEP. Porque agora, como advogado, eu fiquei livre para advogar para vocês. Então são esses esclarecimentos. Deus abençoe vocês, né? E outra coisa, eu respeito todos vocês aqui, todos. Louvo a Deus pela vida de cada pastor e de cada evangelista. Agora, se me desrespeitar, terá sim a resposta à altura, porque não tem ninguém grande. A Bíblia diz lá em Gálatas que se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então ninguém é nada. Então a Bíblia diz, quem é o homem para me lembrar dele? O próprio Deus disse que ele não é nada. Então estou aqui dizendo a vocês que respeito a todos e sei que vocês me respeitam. E respeito merece e tem quem respeito dá. Então fiquem todos na paz do Senhor, Deus abençoe. Continuamos fazendo a nossa essa vontade de Deus de fazer a sua obra. E não vou deixar de falar, não. Ninguém vai cercear aqui o meu direito de falar. Vou continuar criticando quando for para criticar e elogiar quando for para elogiar. Inclusive a OAB já está comunicada e o advogado ele tem imunidade nas suas palavras e também em votos, em atitudes, desde que esteja no limite da lei. Então eu tenho, essa inviolabilidade pela minha profissão. E criticar não é crime. Quem não quiser ser criticado, entregue seu cargo e vá para sua casa. Quem assume cargo público é passivo de crítica. E eu vou continuar falando aqui os defeitos, os erros e apontando as falhas. E ninguém vai me cercear não, viu? Porque é um direito meu. Inclusive a OAB já está comunicada sobre isso. Fiquem todos na paz, com todas as venhas, e que Deus abençoe a todos. Bom, só nesse áudio que você acabou de ouvir, você tem ele confirmando quanto que ele ganhava, você tem ele reclamando do salário que ganhava de R$ 1.800 para não fazer nada, conforme ele mesmo diz, e você tem ele dizendo, inclusive, que a partir de agora está à disposição de qualquer pastor da CEADEP que esteja envolvido em escândalo. E eu digo para você uma coisa, não são poucos, infelizmente, não são poucos, porque o que a gente tem recebido aqui de pastores, pastor que vai para a mata caçar e mata animal selvagem, animal que não pode ser caçado, pastor que faz isso e pega as fotos, as fotografias dos animais mortos e expõe como sendo um troféu, mesmo sendo um crime ambiental. Mas faz isso. Mas fazem isso. Quer dizer, disso para pior, tá? Disso para pior. E aí o pastor Ariston Leite se colocou à disposição para advogar para eles de graça
contra a convenção, sabe? Isso é, obviamente, um total desrespeito, porque ele ainda é convencionado. Eu digo ele ainda é porque, depois disso, o que a gente sabe é que agora parece que vão fazer uma assembleia, vão convocar uma Assembleia Geral extraordinária para decidir o futuro do pastor Ayrton Leite. Não faz sentido, né? Não faz sentido não fazer nada. Como já demorou tanto a se fazer, o pastor Bezalel demorou tanto, né? Analisando, esperando a hora certa. Bom, talvez tenha agido com sabedoria, porque agora ele tem razões várias, né? Razões várias. E eu digo, para deixar bem claro, que a gente não torce para que pastor seja excluído. Mas é importante que pessoas que desagregam, né? Que não somam com o reino, sejam colocadas no seu devido lugar. Agora, se você acompanhou até aqui, eu quero te pedir o seguinte, é porque certamente você se interessa por esse assunto, talvez você seja inclusive da cidade desse pastor, ou até mesmo do Piauí, ou da Assembleia de Deus de algum lugar, e eu queria te convidar a se inscrever neste canal. A gente vai ouvir agora o terceiro áudio, mas antes eu queria te fazer esse apelo. Se inscreve neste canal, porque a gente está acompanhando tudo que está acontecendo na CEADEP, e pouco a pouco a gente vai estar publicando aqui, seja áudio, seja vídeo, seja fotografia, seja exclusão de pastor, seja readmissão de pastor, sabe? A gente está acompanhando aqui, então se inscreve, ativa a notificação, e aí, sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser informado. Fica tranquilo que o que a gente publica por aqui, mesmo que não seja ligado a CEADEP ou do Piauí, muito provavelmente você vai se interessar, porque tem a ver com o mundo evangélico, a gente está sempre acompanhando esse mundo gospel por aqui. E também, obviamente, pedir para você deixar já o seu joinha. Eu sei que não é nada para se dar um legal, né? Dar um gostei. Mas deixa o teu gostei para o nosso trabalho, né? Não para o que esse camarada tá falando aí. Agora, vamos seguir. A gente vai ouvir o último áudio. E o último áudio, ele talvez seja uma centelha de esperança, né? De alguém sóbrio, que fala coisas inteligentes, coerentes, que talvez mostre que no Piauí nem todo mundo é como o Ayrton, nem todo mundo é como ele. Isso é importante lembrar. Esse camarada que você vai ouvir aqui agora, ele é filho do pastor citado. Como eu disse, eu não vou citar o nome do pastor, porque se o próprio acusador dele, né, tem tantas ilações aí, não teve a coragem de citar o nome dele, não vou fazer isso aqui, expor o nome desse pastor. Mas esse rapaz que você vai ouvir a seguir também é pastor e é filho do pastor que o Ayrton citou lá. Fez aquelas ilações. Ele saiu, obviamente, em defesa do pai, da família, do pai e da mãe, mas também em defesa do próprio Bezalel, que é o presidente da convenção, que foi insultado, né? Insultado no áudio que você acabou de ouvir pelo seu, então, agora pelo seu ex, né? Comandado, o Ayrton. Vamos ouvir? Veja o que ele disse e eu volto já já para a gente concluir esse vídeo. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É lamentável que a gente tenha de se manifestar numa situação dessa, mas eu não poderia ficar calado e quero prestar minha solidariedade, me solidarizar com o nosso presidente, pastor Bezalel Ferreira de Assunção, diante dessa tarde aqui de alguns ataques à sua pessoa, alvejando alguns familiares, né? Agora, na tentativa de atacar a pessoa, se alveja os seus familiares, envolvendo também a família de quem quer se atacar. Infelizmente, essa atitude vil, covarde, baixa, rasteira, indigna, tem se tornado uma infeliz rotina. No dia 6 de agosto, ligaram-me, porque um membro desse grupo, o sujeito, havia mandado um áudio aqui, bem como no outro grupo de mídias convencionais, atacando de forma vil, de forma baixa, de forma rasteira, covarde, indigna, num áudio, a honra do meu pai, pastor Reinério, da minha mãe, da nossa família. Quando eu vim ouvir, verificar do que se tratava, para nenhuma surpresa minha, como é digno dos covardes, como é digno daqueles que cometem crime e tentam apagar suas pegadas, o áudio havia sido apagado pelo sujeito. Mas foi um áudio desonroso, ofensivo. Foi um ataque à honra, à imagem. Aliás, um ataque pelo qual vai responder o sujeito que o fez em todos os âmbitos. Eu também não tenho medo de justiça. Aliás, eu trabalho na justiça. Sei, inclusive, como fazem aqueles que fazem as coisas vis,
aqueles que fazem as coisas baixas, rasteiras. E a Constituição assegura que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, decorrendo direito de indenização por dano material ou moral da sua violação, que foi o que aconteceu. Agora, hoje à tarde, na tentativa de atacar o presidente e não tendo o que se falar da pessoa dele, se alveja o seu irmão, né? Que todo mundo sabe, passou por um procedimento disciplinar, foi afastado no âmbito do Conselho de Ética. É tão vil, são tão baixos, são tão rasteiros, são tão indignos esses ataques, de quem, aliás, deveria, o que Paulo diz, ser irrepreensível, que se ameaça se colocar aqui no grupo até documento de inquérito. Eu nunca tive acesso a esse inquérito, mas eu estudei e eu sei que inquéritos dessa natureza, eles são sigilosos. E ao que parece, a pessoa só teve acesso a tais documentos porque foi constituído advogado do familiar do pastor presidente. Essa atitude, inclusive, é falta ética. Aliás, como falar em ética de alguém que comete pecados tão graves e aviltantes contra as famílias? Porque quando se atinge a honra, a imagem de um casal, se atinge a honra, a imagem das famílias. Isso é grotesco, isso é ridículo. Eu não tenho procuração para defender ninguém, mas se já foi tratado no âmbito do Conselho de Ética, isso já foi notícia nacional, inclusive, que foi tratado, está trazendo novamente Satã, é coisa de acusador, é um papel do inimigo. Aliás, é muito bem feito por pessoa sem fibra moral, que atinge a honra e a imagem das famílias e vai responder. Fica aqui o meu repúdio a essa atitude vil, baixa, indigna de quem se diz homem de Deus, indigna de alguém que está no ministério. E fica a minha solidariedade com o pastor Bezaliel, atacado de maneira tão rasteira. Que Deus abençoe a todos. É isso. Então você tem uma história que começa com um cantor gospel, Willy Farias, que fez várias acusações e que a gente ficou aqui batendo na mesma tecla. É importante lembrar, salvo engano, essa situação do Ariston com o Willy vem antes, inclusive, da exclusão do pastor lá de Picos. Bem antes disso. E a gente já vinha publicando isso aqui e sem entender por que o pastor Bezaleel não tinha ainda tomado uma atitude. Bom, parece-me que era isso, né? Estava esperando algo mais contundente, algo mais claro, e dessa vez ele foi lá e bem na pereba mesmo, na ferida, e resolveu o problema. Agora, como eu disse, o próximo passo é aguardar se haverá ou não a exclusão dele do cargo de pastor, se vai perder o ministério, se vai perder inclusive a igreja que ele conduz. Não é o que a gente quer, não é o que a gente torce. A gente nem faz parte dessa convenção, então não tenho nem por que opinar. Mas é importante que o pastor Bezaleel, como tem feito um trabalho de limpeza na convenção, ele continue a fazer isso. E se a convenção, a diretoria, a mesa diretora, se os convencionados entenderem, que seja feita à vontade da maioria. É sempre assim. E aí a gente vai estar aqui para acompanhar e para noticiar, claro, com o coração, né, na mão, triste, porque quando um pastor ele é excluído ou ele perde o comando de uma igreja por desobediência ou por um erro, por um pecado, isso não é bom para o reino. Mas aí é uma maçã podre que você tem que tirar, porque ela apodreceu e talvez tenha ficado muito tempo ali, causando um certo prejuízo. Isso não é saudável para a igreja. Mas a gente vai estar aqui acompanhando para trazer para você em primeira mão. Agora eu quero ouvir você sobre tudo que você ouviu, né? Comente aqui nos comentários a respeito desses áudios. Você concorda com o pastor Ariston Leite? Você está contra ele? Você está contra ninguém? Como é que você está? O que você enxerga disso, dessa discussão envolvendo uma convenção tão importante da Assembleia de Deus como essa, lá no Piauí? O que você acha, inclusive, dessa postura do pastor Bezaleel que afastou, né, ou que tirou o cargo dele? E você acha também que ele deveria ser retirado do comando de um campo, de uma congregação? Eu quero te ouvir. Comenta aqui nos comentários e depois eu vou, obviamente, reagir a cada um deles. Bom, eu quero também te convidar a ver um vídeo que a gente publicou essa semana aqui no nosso canal a respeito da Igreja Pentecostal Deus é Amor. A gente faz um paralelo, né, em relação às denominações que mudaram ao longo dos anos. Se você é da Assembleia de Deus, você sabe disso. Há 20 anos atrás, a igreja era muito rígida e aos poucos ela foi se abrindo. Ainda é rígida, óbvio, ainda tem as suas regras,
suas doutrinas, né, mais fechadas, mais reservadas, mas ainda assim dá para dizer que a televisão já é permitida assistir, o que não era antes. Futebol, algumas pessoas já praticam, o que não era permitido antes. Mas a Igreja Deus e Amor, ela meio que ficou parada no tempo. E no vídeo a seguir, que eu vou te dar a oportunidade de assistir, a gente faz um paralelo sobre essas denominações que mudaram e a denominação que permanece presa no tempo, há 50, 60 anos atrás. Assiste também, vai aparecer logo a seguir. Tchau, tchau.